Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, o teu dia e a tua noite, no nome de Jesus. Que teu dia seja um dia de glória na presença de Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 20 e 22 ao 24. Começando no versículo 20, está escrito assim: Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico que não minto. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que nos antes perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito, né? Eles não me conheciam de vista, mas o boato entre o que eles ouviam lá, né, das pessoas dizerem, as pessoas diziam exatamente isto: ora, o perseguidor da nossa fé, agora ele se tornou edificador da fé que ele procurava destruir. Essa é a palavra de Deus lida. E o apóstolo Paulo diz: e glorificavam a Deus a meu respeito, ou quando sabia do que aconteceu comigo e do que eu pregava. Apóstolo Paulo, ele escreveu essa primeira carta, como eu disse, aos Gálatas, né, na Galácia, hoje Turquia, e glória a Deus por isso, porque, na verdade, ele deixava a sua mensagem para ele de como exatamente aconteceu. Glória a Deus, porque ele tinha um cuidado para com essa igreja. Ele falou sobre a fé que ele os ensinou, sobre o evangelho da graça que ele pregou para eles, né, que a igreja aceitou, e de repente aparece um evangelho contrário àquele que ele havia pregado. E era comum que isso acontecesse porque primeiro o evangelho foi pregado a judeus e depois então foi estendido aos gentios, mas Deus separou o apóstolo Pedro para pregar para os judeus, o apóstolo dos judeus, da circuncisão. E Paulo explica exatamente isso, que Deus separou ele para pregador dos gentios, uma pessoa que conhecia bem da circuncisão, porque era circuncidado, seguia a lei, era a praticante da lei, perseguidor dos cristãos outrora, por cumprir a lei, mas ele disse que quando ele encontrou com Jesus, no caminho que ele iria perseguir os cristãos, ele viu uma grande luz, e esta luz, né, saltou uma voz que falou com ele: por que você está perseguindo a mim? E então, neste momento, ele ficou cego e ele perguntou: Senhor, quem és tu? Ele diz: o Senhor dessa igreja que você persegue. Eu sou Jesus, e perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Então, o título dessa mensagem, baseado no que Deus fez com Saulo, tornando-o a Paulo, Deus faz obras admiráveis. Né? O que Deus fez na vida de Saulo para Paulo, tornando-o para Paulo, foi admirável. Então, ele diz na sua carta que ele saiu daquele local, obedecendo à voz de Cristo, e entrou em Damasco, e entrando em Damasco, Ananias então ora por ele tinha se tornado cego, ele torna a ver, e ali ele recebeu o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, ainda em Damasco. E dali, então, ele viajou para a Arábia para pregar o Evangelho. Ele diz que ficou pregando o Evangelho por lá por um período de 3 anos. Então, ele resolve ir a Jerusalém, depois de pregar o Evangelho na Sicília, e na Cilícia e na Arábia. Ele então vai, né, a Jerusalém para ver Pedro, e fica com Pedro 15 dias. Por que Paulo não foi antes? Porque Paulo não queria ter uma lição, um estudo com os apóstolos e se tornar um pregador para judeus. Ele sabia que Jesus o chamou para os gentios, então ele não poderia trazer os costumes dos judeus para os gentios. Era o evangelho da graça de um povo, né, de um judeu, no caso Paulo, e
aí de Jesus Cristo, que era judeu, mas para um povo que não era povo, que era o povo gentio, um povo que estava fora do plano, e Deus o coloca no plano mandando o evangelho da graça, um povo que não era merecedor dessa graça. Deus então manda Paulo para pregar para eles, trazendo-os a graça. E isso é necessário entender. Então Paulo dá um relato. Eu não trouxe leis judaicas para vocês, eu não trouxe ordens judaicas para vocês, o que eu trouxe para vocês é o puro evangelho de Cristo para uma igreja gentílica. Então vocês aceitaram este evangelho e vocês devem viver esse evangelho e não aceitar um outro evangelho pregado. Se houver um outro, não é o que Cristo quer que vocês saibam. Ele me transformou desta forma, ele me usou dessa forma, ele me deu amor para pregar para vocês desta forma, um evangelho puro, um evangelho onde vocês buscarão da forma que estão, com o conhecimento que estão, buscar a Deus e servir a Deus. E Deus não vos chamou para ser escravos de leis, porque a lei não salva, a obra que o homem faz não salva. O que salva é a graça de Deus, é o sacrifício de Jesus feito por você. Então, você se dobre a isso, você, Igreja da Galácia, não aceita outra coisa a não ser essa transformação pelo poder do evangelho através da fé. E apóstolo Paulo então faz um relato. Eu fiquei 15 dias com Pedro, lá eu não vi mais ninguém, a não ser Tiago, né, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois eu vi, mas a nenhum outro apóstolo eu vi lá. E a igreja da Judéia não me conhecia visivelmente, não me conhecia diretamente, só ouviam falar ao meu respeito, mas o que a igreja da Judéia ouvia falar era um boato que se distribuiu entre eles, dizendo: ora, o perseguidor da nossa fé, agora ele é o promotor da nossa fé. Aquele que tentava destruir a nossa fé, agora é o edificador da nossa fé. E a Bíblia diz então que os cristãos da Judéia davam glória a Deus, né, pela vida de Paulo, pelo que Paulo estava fazendo no meio dos gentios. Então Paulo separa a igreja gentílica da igreja da Judéia e diz: mas Deus juntou vocês em uma só salvação para fazer um povo dele. Eles que ora obedeciam à lei e se circuncidavam, que continuam com a sua circuncisão, mas vocês não precisam obedecer lei alguma, porque tanto eles quanto vocês foram alcançados pela graça de Deus, uns cumpridores da lei e outros não, mas as duas partes foram alcançadas pela graça de Deus. Então, por que o título dessa mensagem é Deus faz obras admiráveis? É que Deus, da mesma forma que ele salvou os gentios, tanto quanto salvou e tem salvado os judeus, Deus quer fazer com você também maravilhas. Deus quer fazer uma obra admirável na tua vida. Deus quer mudar aquilo que você era, né, para um servo do Deus vivo, um filho do Deus vivo. Deus quer trabalhar em você e fazer diferença na tua vida, mas basta você abrir o teu coração. No Evangelho da Graça não há merecimento. No Evangelho da Graça é a misericórdia de Deus e o amor de Deus sobre nós. No Evangelho da Graça, nós não podemos fazer nada para merecer. Não importa o que a pessoa é, se ele pensa que ele é alguma coisa nessa vida, no Evangelho da Graça, ele precisa se jogar aos pés de Jesus e dizer: eu não sou nada, eu sou carente do Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu só sobreviverei se a misericórdia do Senhor estiver sobre mim, e para eu alcançar a vida eterna, eu dependo da graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso diretamente. Todos nós somos dependentes e carentes da graça de Deus. Ele revelou o seu amor em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que encontrou com Paulo, ele quer também se encontrar no teu coração. Ele quer entrar no teu coração e fazer obras admiráveis na tua vida. E Deus quer fazer isso através de você. Então, siga os estudos, siga aprendendo a palavra de Deus. Não se deixe ir por qualquer mensagem, né? A Bíblia é clara na miniatura do
do Evangelho dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, abrace isso, abrace a pessoa de Jesus, deixe Jesus entrar no teu coração e faça como Paulo, deixe que as escamas dos seus olhos caiam e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu, pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.